Inocente ou culpado, em O Poço e o Pêndulo, Edgar Allan Poe não nos oferece respostas. Somos lançados sem nome e sem acusação, ao lado de um homem condenado. A narrativa se passa em Toledo, na Espanha, durante o período da Inquisição. Com os olhos semicerrados e o corpo exausto, o narrador desperta diante de juízes vestidos de preto. O ambiente é claustrofóbico. Tapeçarias negras revestem as paredes e, ao centro, 7 grandes velas iluminam a mesa do tribunal. Não sabemos o crime do autor, porém a sentença de condenação e tortura. O corpo cede, a consciência vacila. Desmaios, delírios e vislumbres se confundem. Quem nunca perdeu os sentidos jamais descobrirá estranhos palácios e rostos singulares familiares entre as chamas ardentes. Não contemplará, pairando no ar, as melancólicas visões que muitos talvez jamais contemplem. Edgar Allan Poe escreve o conto em 1842, momento em que a literatura aprofunda no terror psicológico. Para ele, o medo mais intenso não nasce do choque imediato. O clima obscuro é construído aos poucos. O calabouço em que o protagonista se encontra não é apenas um espaço físico. Ele funciona como uma paisagem psicológica, envolto por névoas. O narrador tateia a escuridão tentando se localizar, não apenas no espaço, mas em si mesmo. Sem nome, ele poderia ser qualquer um. Ele poderia ser eu. Ele poderia ser você. Entre os tormentos, uma reflexão profunda surge, e é sobre as duas naturezas complementares do ser humano. A primeira natureza é a física. Ela representa os sentidos imediatos, a dor, o cansaço, o instinto da sobrevivência. A segunda é moral e intelectual. É a capacidade de compreender o tempo, o espaço, as experiências, as memórias e a própria existência. Desperto dos sonhos e delírios, agora na escuridão total, o narrador tenta compreender onde está. Sem enxergar, passa a medir o espaço com o próprio corpo. Conta passos, estende os braços, calcula distâncias. Cada movimento é feito com cautela, para identificar o perigo e reconhecer o ambiente. Rasga um pedaço de sua roupa, amarra a uma pedra e o lança à frente. O tecido desliza até o fim e revela a profundidade do poço pelo tempo que leva para cessar o movimento. O horror não está na queda, mas na possibilidade constante dela. Ao despertar, encontra comida e água ao seu alcance, não por misericórdia de seus algozes. Isso faz parte do método de tortura. Método de tortura que consiste em mantê-lo vivo e quebrá-lo aos poucos. A ameaça do poço foi suspensa enquanto esteve inconsciente. Seu corpo foi retirado da beira do abismo e levado a outro canto do calabouço. Agora está preso ao chão, com os membros atados por correias de couro. O espaço é outro, mas o controle permanece. Acima do corpo, na altura do coração, surge o pêndulo. É uma lâmina afiada que desce lentamente, com precisão calculada. Cada segundo conta. Para escapar, o prisioneiro esfrega restos de comida nas amarras, atraindo os ratos do calabouço. Um a um, eles roem o couro até libertá-lo. No instante derradeiro que a lâmina está prestes a alcançá-lo, ele se solta. A tortura, porém, muda de forma novamente. As paredes aquecidas começam a avançar e a comprimir a personagem, empurrando em direção ao poço.
O poço que está localizado no centro da câmara, mas quando a queda parece inevitável, soldados franceses invadem o calabouço. O narrador é salvo no último momento. Embora ambientado na Inquisição Espanhola, Poe não busca por fidelidade histórica absoluta. Não há registros críveis sobre o pêndulo como instrumento de tortura real. A Inquisição, os autos de fé, figuras como Torquemada, morto há séculos antes do evento, aparecem mais como símbolo do poder absoluto e do fanatismo religioso institucionalizado. O Poço e o Pêndulo é um clássico do terror psicológico que, mesmo imerso em um ambiente claustrofóbico em ruínas, ainda preserva a possibilidade da esperança. O esfacelamento do espaço físico acompanha o ruir de instituições fundadas na repressão, como a Santa Inquisição, e pode ser lido hoje como um paralelo aos colapsos de ambientes fundamentalistas, religiosos ou seculares. Após períodos de opressão, algo sempre se move. Há frestas, há ar, há boas novas que insistem em circular. Quando tudo parece perdido, a intervenção acontece. Se esse mergulho na mente humana, no medo e na resistência te atravessou, há outros ensaios como este esperando por você. O Poço e o Pêndulo não é apenas uma história sobre tortura, é uma narrativa sobre a consciência sob pressão, julgados sem saber a acusação, condenados sem compreender o crime. A pergunta que Edgar Allan Poe nos deixa não é histórica, é existencial. Seríamos nós capazes de sair desse calabouço, ou ainda estamos presos, acreditando que a lâmina ainda não começou a descer? Deixe sua resposta no comentário. E muito obrigado por assistir ao vídeo. Até mais.